Bom, acho que com essa leitura a gente já entendeu de que forma Judá estava contaminando o culto, né? Então eles estavam fazendo as práticas religiosas, mas também mentindo, adulterando, servindo a outros deuses, né? E a revista coloca aqui também que foi usado o exemplo de Siló, né? Para Judá. Foi dado o exemplo de Siló, que Deus faria a mesma coisa, né? Deus usou o exemplo do que fez em Siló para ajudar. O que aconteceu em Siló? Você colocar aqui para a gente o que foi esse exemplo para Deus usar esse exemplo no sermão, né? Olha, Jeremias, fala para eles isso porque o caminho é o mesmo. Então, quando Deus faz essa referência a Siló, a gente precisa voltar lá nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Capítulo 3, 4, quando a arca ela foi roubada. Qual que era o contexto ali? Os filisteus eram os inimigos diretos do povo. Eles enfrentaram uma primeira batalha, caiu do exército de Israel algo em torno de 3 mil, quase 4 mil homens. Então, quando eles voltaram do campo de batalha, eles fizeram uma análise. Por que perdemos? Essa foi a questão. E aí, que coisa, né? A culpa sempre está no outro, nunca em nós mesmos. Não houve uma análise para chegar ao entendimento. Será que pecamos contra o Senhor? Por que Deus não nos deu essa vitória? Até porque os líderes estavam corrompidos. Então, qual foi o pecado de Eli? O pecado de Eli foi não ter destituído os filhos dele do sacerdócio. Ele poderia ter impedido eles de entrar no tabernáculo. Porque assim, embora a Bíblia diga que o Eli não repreendeu os filhos, a Bíblia quer pontuar nesse sentido de ter barrado eles. Mas tem um momento que Eli chama a atenção dos filhos dele e ainda até diz dos pecados que eles estavam cometendo e tal, mas só que eles não ouvem. Então assim, ele deveria ir além da postura de pai. Ele deveria agir como o sacerdote do lugar. Então assim, aqui vocês não ministram mais. Então talvez dessa maneira, quando Deus puniu Ofni e Finéias, não teria punido ele. E quem sabe não teria punido tão gravemente Israel como puniu. Então o que acontece? Eles voltam da batalha e dizem, nós perdemos porque a arca não estava aqui. Então a gente percebe que a arca que foi construída debaixo de uma orientação de Deus para fins didáticos, passou agora a ser um amuleto. Então como assim fins didáticos? Deus não estava na arca em si, Deus não era a arca. Ali era uma representação, então era uma maneira lúdica para que o povo entendesse que Deus estava ali. Mas ali não era Deus. Então, quando eles dizem, nós perdemos porque a arca não estava aqui, é como se eles dissessem assim, nós perdemos então porque Deus não estava conosco. Então vamos atrás de Deus, vamos trazê-lo para o campo de batalha e nós venceremos. Então eles colocaram a culpa nessa ausência de Deus. Trouxeram então Deus para a segunda batalha. E um dia eu ouvi um pregador dizer assim que Deus esteve presente, mas com os braços cruzados. Então Israel perdeu de novo e dessa vez eles perderam 10 vezes mais homens do que na primeira batalha, sem contar que Ofni e Finéias morreram e o sacerdote também morreu, a arca foi roubada. Só que na verdade o que aconteceu ali não foi só um exército que perdeu e uma arca que foi roubada. O santuário em Siló foi destruído. Então isso quer dizer que o ambiente de culto foi devastado. Então não só a arca foi levada. Então Deus permitiu a morte dos 3 sacerdotes, a derrota, permitiu o roubo da arca e a destruição do santuário. Então tudo aquilo que eles se apoiavam religiosamente falando foi perdido. Então agora Deus está denunciando Judá e dizendo que vamos voltar alguns séculos, os mesmos pecados que os filhos de Eli cometeram, vocês estão cometendo e ainda fazendo mais. Então a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, o que aconteceu com Siló vai acontecer aqui também. Então o que Deus estava dizendo através de Jeremias, o templo vai ser destruído, os sacerdotes vão morrer, a perca vai ser grande. E olha que coisa, naquela ocasião a arca foi roubada. Nessa ocasião em que Nabucodonosor invade Jerusalém, em 586, a arca desaparece. Ainda hoje ninguém sabe onde está.
É isso. O Indiana Jones tentou procurar, né? Tem um filme do Indiana Jones e a Arca Perdida. Mas ele também não achou. Muito bom. Bom, agora já vamos para... O tópico 1 já foi explanado. Agora vamos para o tópico 2, que é a vida espiritual bíblica. Eu posso fazer um comentário antes? Claro. Só para a gente fazer uma aplicação desse Fica à vontade. Ponto aí para os professores dos jovens. Como entender essa advertência de Jeremias no nosso contexto de vida? É só a gente pegar a fala dele em que ele diz: o que aconteceu com Siló vai acontecer com vocês. Então, primeiro, Jeremias quer mostrar que não foi uma obra do acaso. Foi uma coincidência os filisteus destruírem o santuário em Siló. Foi uma coincidência os sacerdotes morrerem e a arca ser roubada. Então ali Jeremias está mostrando, não foi uma coincidência, foi Deus que fez isso. E assim como ele fez lá, ele pode fazer aqui de novo. Como que a gente aplica isso? A vida das pessoas que estão dentro da igreja, que pecam, que se afastam e sofrem algum tipo de juízo da parte de Deus, deve nos servir de exemplo. Então a gente precisa olhar para essas pessoas. É claro que o professor não vai citar exemplos e dar nomes, mas se, professor, vier na sua cabeça alguma situação que você possa citar. Então a gente conhece muitas pessoas que brincaram com Deus, que viveram uma vida de fachada, não eram adoradores genuínos e por conta disso foram punidos. Deus avisou, essas pessoas não ouviram. Então certamente aí na sua igreja, próximo dos seus jovens, deve ter um exemplo desse. Você pode tomar esse exemplo, não cite nomes, mas cite o exemplo para que ele possa entender que não foi uma obra do acaso. Deus entrou em juízo com essa pessoa, e se ele ou ela não mudar de postura agora, Deus também pode cobrar dele de alguma maneira.